Oi de novo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Entre Histórias. O meu nome é Elaísa Cidral e é um prazer ter vocês por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre livros, rotinas e muito mais. E hoje nós vamos ter um vlog de leitura. Eu estou lendo um calhamaço que eu pretendo terminar nessa semana. O livro do vlog dessa semana eu já comecei a ler, mas eu preciso dar um gás, focar nele. Eu tenho lido ele e outras coisas, e daí assim, né? A leitura não tem andado tanto quanto eu gostaria, que é este bebezinho aqui, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Esse bebezinho deste tamanho que tem exatamente, vamos ver aqui. Aqui são ilustrações, nota final ainda conta como livro, né? Então, 1.238 páginas. Deixa eu cobrir o texto, só mostrar a página, porque vai que tem algum spoiler, né? A gente não quer tomar spoiler, mas enfim, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem 1.238 páginas esse livro. E eu já comecei ele, eu tô na página 122, mas, né, comparando com o tamanho do livro, é praticamente nada, bem no início. Então, por isso eu resolvi fazer um vlog de leitura desta belezinha aqui, que é a primeira de uma série de outros calhamaços. Bora lá? Mas antes de começar o vlog, deixa eu deixar os recadinhos paroquiais, né? Se você é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E também, gente, tem as redes sociais. É @ElaísaCidral em tudo. Instagram, TikTok, lá no Scooby. Bem fácil de encontrar e a gente pode ficar mais próximo ainda durante a semana, durante os outros dias e compartilhando mais das leituras. Eu já separei o livro, mas também separei um lanchinho. Isso aqui, gente, é pinhão. E eu sei que pra mim é muito comum. Eu como desde a infância pinhão, isso aqui. Aqui, desculpa. Mas eu sei que não é muito comum em outros lugares do Brasil. E, gente, isso aqui é tão bom. Isso aqui se come no inverno. E eu não sei nem como explicar pra vocês o gosto disso. Então, assim, se você que tá assistindo o vídeo já comeu pinhão, deixa aí nos comentários, porque, gente, isso aqui é muito, muito, muito bom. Tem gente que abre com a faca, tem até um aparelhinho que você coloca aqui, daí sai, mas eu abro com o dente mesmo. E daí ela vai saindo assim, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. É assim. Ai, gente, é muito bom. Então agora eu vou comer pinhão e ler. Acabei de chegar do treino e hoje hoje segunda-feira foi um dia que realmente, gente, que trabalho foi ir pro treino hoje. Não queria, estava confortável lendo meu livro, né? E pensei 20 vezes. Troquei de roupa, aí destroquei, troquei de novo, mas eu fui. Eu fui, venci a preguiça e eu nunca me arrependo, é sempre assim. Tô morta, cansada. O CrossFit, ele destrói a gente? Destrói, mas assim, é sempre bom a sensação pós-treino, sabe? De você ter treinado. Agora eu vou tomar banho, vou preparar a comida e vou voltar a ler. Gente, voltei para falar da leitura desta belezinha aqui. Eu cheguei na página 208 ontem, 208, que foi o fim da parte 1. E daí vem para a segunda parte do livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aí vem para essa parte agora, tá? A gente terminou a parte 1 do livro. E daí vem essa segunda parte, que agora parece que vão ser outros personagens. Ishik, Nambalat e Sete. Não sei se estou falando certo, né? Mas enfim. Nessa primeira parte nós tivemos, de início, tem ali uma guerra que está acabando e os personagens, eles são... Tem a palavra certa, eu não vou lembrar, mas enfim, eles morrem e voltam,
mas eles protegem ali os humanos, é o que dá a entender, e isso passa, você não entende muito bem, mas passam vários séculos e vem uma outra cena onde um homem vai matar um rei. E depois dessa outra cena, daí sim pula pra parte do personagem do Kaladin e da Shallan, que são os dois personagens da primeira parte do livro. O Kaladin, ele é um soldado, ele que comandava ali um exército, ele, apesar de ser bem jovem, mas algo acontece e ele acaba sendo preso, né, virando um escravo. A gente vai acompanhar um pouco desse trajeto dele e de como ele desiste de viver e tudo que vai acontecendo. E a Shallan, em contrapartida, é uma garota que está tentando virar pupila da Janash, eu acho que é Janash Colin, por um motivo pessoal lá dela, da família, e ela precisa muito que isso aconteça, então ela atravessa meio mundo para chegar até essa cidade e para chegar até essa mulher e ser aceita como sua pupila. Porque ela tem, além de querer ser pupila dela, tem uma questão a mais envolvida, que ela realmente precisa que isso aconteça para que ela possa salvar a família dela. Daí, acabou mais ou menos assim, mas agora vem outros personagens. Então eu tô bem curiosa e eu quero ler mais hoje, mas agora eu não vou ler porque eu preciso escrever um artigo para uma revista aqui da minha cidade que eu fiquei de escrever, e eu pretendo, por sinal, escrever um pouquinho sobre a literatura, sobre o poder do livro na vida das pessoas, dos livros, né, na vida das pessoas. Então agora eu preciso me concentrar para escrever esse artigo e depois leitura. E claro que eu já preparei ali o meu café, né, gente, porque não tem como ficar sem café. Gente, eu tô aqui lendo, obviamente, e antes de começar a parte 2 do livro, tem essa parte aqui, interlúdios, que tem esses personagens que eu falei anteriormente, né, Ishik, Nambalat e Sete. E eu acho que vou ter que sempre que acabar uma parte falar um pouco, porque depois eu não sei se eu vou lembrar disso tudo, sinceramente é muito personagem. Mas esse Ishik é um pescador de uma terra bem diferente, deixa eu ver aqui, cadê o nome? Lago Puro, uma terra bem diferente de pescadores e que eles prezam muito pelo sol, pela água. Então, dentro da própria casa tem uma camada de água e isso pra eles é super normal, enfim. E tem um grupo procurando alguém e ele tá ajudando esse grupo de estrangeiros a procurar alguém que ainda não foi achado. Aí a gente tem o Nambalat, que a gente vai descobrir que é irmão da Shallan, lá daquele do início do livro, né, que tá procurando ser a pupila da Janash. Uns nomes bem fáceis, né, por sinal. E posso estar falando todos eles bem errados, enfim. E tem esses Sete, que na hora que eu falei o nome dele eu não lembrei, mas ele é o rapaz lá do início do livro que mata um rei. Ele é um... Ai, gente, o que eu tô falando é muito nome, minha memória já não tá mais tão boa assim. Insincero de Shinovar. Enfim... Ele agora tá numa outra situação, passaram 5 anos lá daquela morte do rei, e ele tá numa outra situação porque ele acaba tendo que ser submisso a quem tem uma determinada peça, ele até fala aqui, Sacra Pedra. Ele ainda diz assim, ó, numa situação aqui no livro, né? Acredito que não seja spoiler, mas enfim. Sou obrigada a dizer ao senhor, disse Sete mansamente, que o senhor está segurando minha sacra pedra. Enquanto a possuir, o senhor é o meu amo. Então, aí a pessoa, né, o personagem responde, o que está vendo, enfim, tarana, seu amo, o que isso significa exatamente em palavras claras? Aí ele responde, eu tenho que obedecer ao senhor em todas as coisas, mas não posso obedecer a uma ordem de tirar a minha vida, de me matar. Então, tivemos esses 3 personagens nesse prelúdio, e daí agora começou a parte 2, as testemunhas as tempestades iluminadoras, as testemunhas, enfim, e daí tem de novo personagem, né, Dalinar, daí volta pro Kaladin, e a Dolin, que é outro personagem, enfim, tá bem confuso, mas vamos lá.
Oi, gente. Já tá quase na hora de dormir, tô cansada. Mas eu consegui ler bastante hoje. Eu tô na página 420 e alguma coisa. E ainda tô... Como eu falei pra vocês, são muitos personagens, né? Aí agora nessa nova parte do livro a gente tem um pouco do Kaladin. A história às vezes fica voltando, mostrando pra gente mais ou menos na infância dele, né? Quem ele era e o que ele era pra ser, enfim. Ainda não dá pra entender direito como ele chegou no ponto em que chegou, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele era um soldado, enfim, responsável por um exército. Aí tinha acontecido ali, tinham perdido uma luta e ele tinha virado um escravo, né? Tinha sido levado como escravo. Mas quando ele era criança, o destino dele era pra ser outro. Então ainda não dá pra entender direito o que aconteceu que levou ele a realmente ser a entrar no exército, né? Em contrapartida, a gente tem um outro reino, parece, que é da família do rei que morreu lá no início. É o filho daquele rei que morreu lá no início do livro, que eu falei pra vocês, que foi assassinado. Mas o filho dele, né, que virou rei, daí tem o tio e os sobrinhos, digamos assim, os filhos desse irmão. E eles estão nesse momento de tensão, de guerra. Só que o irmão do rei, digamos assim, ele está tendo algumas visões que estão confundindo ele, né? Ele não sabe se são visões realmente de algo que ele realmente precisa fazer. Na verdade, ele acredita que sim, mas a família acha que ele pode estar tendo alucinações. E na posição que ele está, né, como irmão do rei e que aconselha o atual rei, enfim, é bem complicado, né? Porque é como se ele estivesse enlouquecendo. Então, é basicamente isso. Ainda tá confuso. Não é confuso, sabe? É porque são muitos personagens e histórias que parecem não se conversar, mas ao mesmo tempo tem alguma conexão. É complicado. Mas em um momento eu acho que elas vão realmente se conectar, sabe? E é isso. Agora eu não sei se eu tô falando coisa com coisa, mas eu vou dormir. Gente, tá indo, tá?
tá indo. Eu nem acredito que eu estou vencendo esta montanha que é esse livro. Agora eu tô na página 908, no capítulo, vou começar 909 no capítulo 53. Já foram 900 páginas. Ainda faltam umas 300, eu acho, uns 300 páginas. E eu sinceramente não sei o que falar pra vocês, porque quando é um livro tão grande como esse, onde as coisas assim, realmente demoram a acontecer, né? A gente tem muita descrição, muitas situações, e eu tenho um pouco de receio de acabar dando algum spoiler, sabe? Falar, por exemplo, agora, nessas últimas partes que eu li, aconteceram algumas coisas bem relevantes, né? Assim, tanto com a Shallan, por exemplo, o Kaladin também, e os outros personagens, enfim, porque tem muito personagem nesse livro. Então, assim, eu confesso que eu tô um pouco, assim, receosa de falar sobre a minha leitura até agora, porque eu tenho muito medo de acabar dando um spoiler, né? Então, espero terminar de ler ainda nesse final de semana. Hoje é sexta, amanhã eu devo sair de manhã, mas eu gostaria de terminar essas 300, 400 páginas que faltam ainda nesse final de semana para terminar esse vlog. E daí fazer uma resenha geral dele, porque eu acho que vai funcionar melhor. E talvez eu não dê nenhum spoiler, pelo menos eu espero não dar nenhum spoiler para vocês dessa leitura. Finalmente terminamos esse calhamaço de mais de 1.200 páginas, que é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. E, gente, que jornada! Literalmente, que jornada! Eu confesso que eu ainda estou um pouco apreensiva de falar sobre ele, com medo de dar spoiler, de falar alguma coisa a mais, de tirar esse gostinho de descoberta que só lendo esse livro vocês vão ter. Então eu vou tentar falar de forma bem superficial, um resumo bem superficial da história, para que vocês tenham a oportunidade que eu tive, assim, de ler e descobrir as coisas, sabe? Porque, gente, são 1.200 páginas, é lógico que, como eu falei, as coisas, às vezes elas talvez tenham mais descrição, elas demorem um pouco a fazer conexão, a acontecer, mas em nenhum momento isso é um problema, porque o Brandon Sanderson, ele realmente te envolve e faz você mergulhar nesse universo. Vocês lembram que eu comentei durante esse vlog que são muitos personagens, né? Mas aqui nós vamos elencar 3 personagens principais, e com esses 3 personagens principais, os outros vão se conectando e se construindo. Aqui nós temos a Shallan, o Kaladin e o Dalinar. Eu acho que eu não falei muito dele no vlog, não sei se eu falei dele enquanto eu li esse livro, mas ele é outra peça central, assim, da história. Mas voltando lá do início, a gente vai ter a morte de um rei, né? A gente vai ter a morte de um rei, e depois disso, depois que esse rei morre, os grão-príncipes, né, as nobrezas que respondem a esse rei, eles vão tentar se vingar, né, do povo que fez isso. E daí nós vamos ter esses personagens, né? Nós vamos ter o Kaladin, que até então, no início do livro, ele é o comandante de um exército, ele luta ali pelo reino, mas, do nada, a história pula no tempo e ele é um escravo. Isso ainda no início. Só que o livro, ele vai e volta no tempo e ele vai te mostrando quem é o Kaladin, quem ele era, de uma forma não linear, sabe? Ele vai te entregando aos poucos as coisas, ele vai te mostrando aos poucos o porquê de cada coisa e como o Kaladin chegou aonde chegou, porque ele é da forma que é. É um personagem brilhante, extremamente cativante. Você sofre junto com ele, você torce junto com ele, ao mesmo tempo você fica apreensivo, enfim. Porque nessa situação de escravo, ele arrisca a vida a todos os momentos, e ao mesmo tempo aquele espírito dele de guerreiro e de
se doar pelo próximo e de tentar salvar pessoas, está ali vivo nele. Então é muito bacana conhecer a história do Kaladin. Daí a Shallan, ela é, como eu falei pra vocês, uma jovem que ela vai tentar ser a pupila de uma grande erudita, da Janash Kholin. Gente, o nome dos personagens, se eu estiver falando errado, é bem possível. É a vida, é o meu primeiro contato com esse autor, com esse universo. Mas enfim, ela vai tentar ser a pupila dessa grande erudita, que é essa parte mais política da história, e a gente também vai descobrir muitas coisas, porque tudo tá ali nesse envolto dessa guerra, né? E a gente vai entendendo muitas das coisas, e é maravilhosa também. Acho que ela foi uma personagem que, apesar dela parecer de certa forma menos, digamos assim, ela sempre me cativava, era uma personagem que eu gostei bastante. Já o Dalinar, ele é o irmão do rei que foi morto lá no início do livro, e ele é da nobreza. Ele é alguém muito respeitado, e ele também tá envolto nessa guerra e nesse universo todo de vingança e de tramas e de traições, e ao mesmo tempo esses personagens que parecem tão distantes, eles vão se conectar de alguma forma. E é como eu falei, tem muitos outros personagens, tipo, muitos outros personagens que vão se conectando a esses principais, digamos assim, e vão formando toda essa história. A gente vai ter bastante ambientação dos lugares mesmo, da fauna dos lugares. A gente vai ter a questão das gemas, a gente vai ter a questão dos seres que são os esprenos, se eu não me engano o nome, que são seres que meio que eles estão ali na energia do ambiente e eles trazem isso, mas eles não têm sentimento, digamos assim, até ter um espreno diferente nesse livro. Então, assim, é muita coisa, é uma construção muito grande, muito rica, que vale super a pena a leitura, apesar de ser um calhamaço. Vale a pena enfrentar e mergulhar nessa história e conhecer os personagens e os lugares aos poucos, porque o Brandon, ele realmente vai te colocar naquele lugar, sabe? Fazer você sentir que tá ali, se envolver com os personagens, se envolver com todo aquele lugar. E assim, é muita intriga, é questão política, é traição, é maravilhoso. Esse livro aqui vale super a pena. Se você gosta de fantasia, esse livro, apesar de ser um calhamaço, é pra você. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Se ficou até aqui, até agora, não deixa de curtir, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar com seus amigos que são fãs de leitura e deixa aqui nos comentários, deixa eu ver o que eu vou colocar pra vocês. Gemas. Coloquem gemas. Se vocês ficarem até o final, até essa parte do vídeo, escreve no comentário ali, nos comentários, gemas, que eu vou saber que vocês ficaram. Um beijão a todos e é claro que a gente se encontra nos próximos vídeos e nas redes sociais, tá? É só colocar Laís Cidral no Instagram, no TikTok, pra gente ficar ainda mais próximo.